curativas simples que lhe recomendo que use com sua família são as seguintes. Comece com aquela ação. Capítulo 22. Todo o mundo pode aprendê-la. Em seguida, depois de passar por todos os chakras, coloque a mão diretamente sobre o lugar dolorido. Encha-se de amor à pessoa que está sendo tratada. Isso fará que vocês dois se sintam maravilhosamente bem. Se a área lhe parecer obstruída de energia, você talvez queira puxar para fora um pouco da matéria obstruída. Imagine simplesmente que os seus dedos estão crescendo 3 polegadas no sentido do comprimento e enchendo-se de luz azul. Agora chegue ao lugar obstruído, retire dele, com as mãos em concha, mancheias da substância obstruída, e erga no ar. Deixe que ela se transforme em luz branca. Visto que os seus dedos são agora 3 polegadas mais compridos do que o normal, você pode atravessar diretamente a pele e aprofundar-se cerca de 76 milímetros no corpo. Vamos, tente fazê-lo. Isso funciona e é muito fácil. Complete o tratamento impondo as mãos sobre a cabeça da pessoa em tela, que tanto pode ser a esposa quanto o marido, a filha ou o filho. Logo, volvidos alguns minutos, penteie-lhe todo o campo áurico com os seus dedos compridos. Faça longos movimentos com as mãos desde a cabeça até os dedos dos pés, mantendo a mão a cerca de 6 polegadas, 152,34 milímetros, de distância do corpo. Abrange o corpo inteiro, de todos os lados. Termine colocando as mãos em água corrente por algum tempo. Use uma temperatura agradável. Se você for a pessoa que está doente ou se machucou, faça você mesmo o que puder de tudo o que está escrito. Arranje um amigo para fazer o que você não pode. Se tiver uma doença, todas as noites, quando for para a cama, coloque as mãos na área comprometida. Mande-lhe amor e energia. Visualize-se bem disposto e equilibrado. Pergunte qual é a mensagem que lhe está vindo do corpo. Onde e quando você deixou de reparar em si mesmo? Qual é o significado dessa machucadura ou dessa doença? Para você, não só no nível pessoal, mas também no da tarefa da vida. E o que é mais importante, ame-se, aceite-se. Se tiver sido acometido por uma doença grave, não se julgue por isso. Ame-se. Você tem a coragem de fazer a mensagem bastante forte para ser ouvida. Você decidiu enfrentar o que precisa enfrentar a fim de aprender o que deseja conhecer. Esse é um ato muito corajoso. Respeite-se por isso. Ame-se. Ame-se. Ame-se, você é uma parte da divindade. Identifica-se com Deus. Aqui estão 2 meditações autocurativas de Yuan. Elas o ajudarão. Meditação de Yuan sobre autocura. 1. Explore seu corpo de qualquer maneira que deseje, com a vista interior, com a intuição, com o sentido do tacto. Com a ajuda do seu guia, se quiser, encontre a área do corpo com a qual você mais se preocupa. Se não encontrar uma área de problema, focalize alguma coisa que está acontecendo em sua vida neste momento e que o preocupa. Encontre a área no corpo ou na vida. 2. Se quiser, dê-lhe forma, cor, substância, feitio, densidade. É aguda, opaca. Se tratar de uma dor especial, dura por muito tempo. É contínua e localizada. É aguda. Vai e vem. Essa situação em sua vida é nova. Antiga. Como se sente quando a defronta, e qual tem sido a sua resposta crônica ou habitual a ela? Considere todas as situações a que aludimos. Exemplo. Se há uma dor em seu corpo, o que lhe acontece na mente quando você a sente? Sua mente a lê e lhe põe rótulos terríveis. Nas circunstâncias de sua vida, você sente raiva ou medo? Sente o medo do que está acontecendo em seu corpo? E que faz então com a resposta? Qual é a resposta? Habitual que traço em certo sentido, não o levou a parte alguma. Você sabe que a resposta habitual não funciona, porque a dor ainda persiste. Especialmente se a dor for crônica, a resposta habitual não terá funcionado. A mensagem, a lição, se você quiser, não foi recebida. Nessas condições, eu me abalançaria a dizer, meu caro, que, seja ela qual for, a resposta está completamente errada, porque não resolve a situação. Olhe para a sua vida e para o seu corpo. Você o modelou como uma sala de aulas em que se aprende, e qualquer doença, qualquer dor ou qualquer moléstia é uma mensagem dirigida a você para ensinar-lhe uma lição. 3. Por isso lhe faço a pergunta seguinte:
Por que você cria tanta dor em seu corpo? Por que criaria uma situação dessa natureza em sua vida? O que é que pode aprender com tudo isso? O que é que a situação ou a dor lhe estão dizendo, muitas e muitas vezes, até que você as compreenda? Ou as capte? Pois enquanto não aprender a lição, continuará criando a situação, já que você é o seu melhor professor e, tendo elaborado bem suas lições, não passará para a seguinte enquanto não tiver aprendido a anterior. Se você encontrou um lugar em seu corpo, recomendo-lhe que coloque ali a mão, ou as mãos. Deixe a consciência maior mergulhar nesse lugar. E, enquanto o faz, se ainda não a descobriu, procure encontrar a natureza do medo. Quando tiver sentido a essência da natureza desse medo, recomendo-lhe que a sinta com amor. Qual é a espécie de amor mais ajustada ao medo? Faça-o por qualquer área da sua vida ou por qualquer área do seu corpo. Toda doença que você tem é um resultado direto. E toda experiência negativa em sua vida é um resultado direto do fato de você não se ter amado plenamente, de não ter procurado fazer o que deseja fazer. Por quê? Não deu atenção à voz interior? Por que não permitiu a si mesmo ser plenamente quem você é? Toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, que lhe diz que você não tem amado quem você é, nem se tem tratado com carinho a fim de ser quem você dê. Essa é a base de todo o tratamento. 4. Outra dica: a lição nunca versa sobre alguma coisa que você fez de mal ou sobre alguma coisa má que lhe diz respeito. 5. E assim, tendo encontrado a resposta, é muito provável que encontre imediatamente a dor e o medo depois de se haver abstido de fazer o que realmente desejava fazer. E, nesse ponto, a opção consiste em arrostar o medo e permitir a si mesmo senti-lo e trabalhar com ele em sua vida. Pois onde quer que exista o medo, existiu a ausência de amor, já que o medo é o oposto do amor. Assim sendo, onde quer que haja medo, você pode estar certo de que não está com a verdade, e de que, muito provavelmente, o que você teme não é real, mas ilusão. Pois você não está centrado, não está na inteireza do seu ser quando tem medo. Quando tem a coragem de entrar nesse medo, enceta o processo da cura em um nível novo. Tarefa de casa, antes de ir para a cama. 1. Enumere os seus medos. Do que é que você tem medo? Isso talvez se localize no seu corpo. Isso talvez se localize na situação de sua vida. Talvez sejam medos gerais. 2. Ligue esse medo às circunstâncias de sua vida. O medo está sempre diretamente relacionado com alguma coisa que você quer fazer mas não faz. Impede o alcançamento da sua grandeza e é também a porta para ela. Faça uma lista que diz: 1. Medos. 2. Situações de vida. 3. Por que você não se amou a si mesmo, o que e como deseja ser? Que relação tem tudo isso com a aura? Isso é visível na aura. Essas coisas possuem forma e substância. Quando você escancara suas percepções, olha para as pessoas e vê que elas não se amaram a si mesmas. E depois, como curador, você será o elo para ajudá-las a se lembrarem de quem são e ajudá-las a se amarem a si mesmas. Como curador, você se transforma em amor. Meditação para dissolver as autolimitações. Há uma boa meditação para os que se encontram confinados em áreas de sua vida em que não desejam ver-se confinados. É boa para a análise de si próprio, boa para a prática da arte de curar, porque a doença nada mais é que o resultado do confinamento de uma pessoa dentro de definições limitadas do eu. Como curador, você precisa entender primeiro o processo em si mesmo para senti-lo nos outros, para ajudá-los a defini-lo e ajudá-los a liberar os limites. Todas essas coisas têm sua forma no campo áurico. São a energia e a consciência que o limitam. E, assim, enquanto estiver ocupado com a aura e o tratamento, você pode trabalhar diretamente na forma energética, que é a substância da limitação. 1. Eleve-se para um estado de expansão. 2. Faça a pergunta: quem sou eu? 3. Quando descobrir a resposta, procure uma limitação que você impôs a si mesmo pela simples definição da sua identidade. Quando encontrar essa limitação, saiba que é um limite que você impôs a si mesmo. 4. Atire a limitação para fora do limite, e, desse modo, o limite cresce. 5. Faça de novo a pergunta: quem sou eu? Seja ela qual for,
A resposta lhe dará outra definição do eu. 6. Separe a essência da definição limitada. 7. Atire a limitação para fora do limite, e volte a expandir-se. 8. Faça a pergunta outra vez, etc. Pratique essa meditação regularmente. Na semana que vem, não definirei a essência. Você a definirá no exercício. Se quiser tornar-se curador, você pode vir a sê-lo. Seu primeiro desafio é curar-se a si mesmo. Concentre-se nessa ideia, depois concentre-se na maneira de encontrar meios para ajudar os outros a se ajudarem. Isto conduzirá ao seu desenvolvimento como curador. No próximo capítulo falarei sobre o aspecto que essa estrada pode assumir. Revisão do capítulo 26. Alimento para reflexões. 1. Gradue-se, numa escala de 1 a 10, nos 11 pontos de cuidados dispensados a si mesmo neste capítulo, começando pelo primeiro, 1. Meditação. 2. Nos pontos em que deu a si mesmo nota baixa, encontre a reação do seu inferior, ou eu de sombra, que o bloqueia. Qual é a crença e qual é a conclusão limitada? Em que se baseia essa reação? 3. Relacione isto com o chakra ou chakras desequilibrados. 4. Faça a meditação de Yuan para a cura de si próprio. 5. Faça a meditação de Yuan para dissolver as autolimitações. Capítulo 27. O desenvolvimento do curador. O processo de tornar-se curador é muito individual e pessoal. Não existem regras estabelecidas a respeito do modo com que isso acontece. A vida de cada pessoa é única. Ninguém outorga a qualidade de curador a outrem. É alguma coisa que cresce de dentro para fora. Há muitos cursos para fazer, muito material técnico para estudar e diversas escolas de pensamento no tocante ao que realmente acontece no processo de cura. Alguns nem sequer qualificam de espirituais as suas práticas. O meu trajeto para o mistério de curadora foi orientado ao longo do caminho espiritual, para mim o mais natural. E para você, qual é o mais natural? Siga-o. Seu próprio caminho e não a trilha bem formada. Você poderá tirar o que quiser da trilha bem formada e usá-lo, a título de ajuda, para criar suas novas ideias. O meu guia Yuan fez os seguintes reparos acerca do fato de alguém tornar-se curador. Dedicação. Tornar-se alguém curador significa dedicar-se. Não há alguma prática espiritual específica, nem a qualquer religião, nem mesmo a um conjunto de regras rígidas. Se não dedicar-se ao seu caminho particular de verdade e amor. Isso quer dizer que a prática dessa verdade e desse amor provavelmente mudarão à medida que você jornadear pela vida afora. Existem muitas estradas para o céu. Atrevo-me a dizer que existem tantas estradas para o céu quantas almas existem que regressam a casa. Se devêssemos esquadrinhar escrupulosamente a história do ser humano, esbarraríamos com muitos que viajaram antes de nós e encontraram a iluminação. Um sem número desses caminhos particulares calcorreados já não é conhecido da raça humana neste momento da história. Alguns estão sendo recuperados, outros continuam perdidos. Mas isso não quer dizer nada, pois novos caminhos estão sendo continuamente formados desde as profundezas da alma humana, do sítio, seja ele qual for, em que se encontra. Cada alma a qualquer momento, a fim de proporcionar um caminho de volta para casa. Como vê, minha querida, este é o processo, sempre renovado, da força criativa que brota dentro de você e de todos nós. É isso que significa voltar para casa. Quando você aprender a fluir completamente, sem resistência, com o movimento criativo interior, estará em casa. Eis o que quer dizer estar em casa. Testes. Tanto que decide dedicar-se ao seu verdadeiro caminho e faz disso a prioridade central de sua vida, você se dá conta de um processo global que está acontecendo em sua existência. Esse processo de vida transporta-o através de paisagens interiores que modificam a natureza da sua realidade pessoal. E você começa a enxergar relações de causa e efeito entre a sua realidade pessoal interior e o mundo exterior. Fui cuidadosamente conduzida, pelo meu superior e pelos meus guias, por um processo gradativo destinado a ajudar-me a aprender a lei espiritual. Devotei longos períodos de tempo a concentrar-me na natureza da verdade, da vontade divina e do amor, e a instruir-me a respeito deles. Após um período de concentração num desses princípios, senti que eu estava sendo posta à prova.
Via-me continuamente em situações em que era muito difícil permanecer ao lado da verdade, do amor, ou mesmo ter uma ideia sequer do que podia ser a vontade divina. Às vezes, eu tinha a impressão de que meus guias, os anjos de Deus, me estavam experimentando, e eu pouco podia fazer nesse sentido. Finalmente, conheci que os testes são elaborados, com a minha plena concordância, por uma consciência muito maior do que a minha. Faço parte dessa consciência maior. No fim das contas, portanto, em certo sentido, sou eu quem os elabora. O pequeno ego eu, por via de regra, não quer participar disso. Mas a parte mais atilada de mim mesma não se deixa iludir. A primeira coisa que você enfrentará depois de se haver entregue ao seu caminho é o medo. Lidando com medo. O medo é a emoção associada ao fato de estarmos desligados da realidade maior. O medo é a emoção da separação. O medo é o contrário do amor, que é estarmos ligados à unidade de todas as coisas. Exercício para encontrar os seus medos. Pergunte a si mesmo: qual é o meu pior medo neste momento de minha vida? Em que suposições acerca da realidade se funda esse medo? O que é, de fato, tão terrível? No tocante a esse acontecimento, o que quer que você tente evitar está relacionado com o medo de sentir as emoções envolvidas. Quais são elas? Bem no fundo de você mesmo existe um lugar em que sabe que pode enfrentar e atravessar qualquer coisa. Se você olhar para dentro, sentirá o seu apelo para não ter de experimentar o que teme. Entretanto, se deixar que as coisas sigam o seu curso natural e se entregar a sua centelha divina, verá que, provavelmente, precisa enfrentá-lo. À proporção que passa pela experiência temida, o medo se transforma em compaixão afetuosa. Isso inclui a experiência da morte. Pois, como diz Emmanuel, não se trata de destruir o medo, senão de conhecer-lhe a natureza e de vê-lo como uma força menos poderosa que a força do amor. É ilusão. O medo é apenas olhar no espelho e fazer caretas para si mesmo. Quando olho para trás e contemplo o meu caminho, vejo claros padrões de desenvolvimento. Eu não me achava tão cônscia do padrão maior quando ele aconteceu. Passei a maior parte do tempo tomando consciência das questões mais próximas de cada momento. A verdade. Quando cheguei pela primeira vez ao Poenicia Patchwork Center e comecei a praticar o trabalho do caminho na forma de sessões particulares, grupos e participação, como membro de uma comunidade espiritual, deparou-se-me de pronto a questão da verdade. Estava eu falando verdade, ou apenas querendo convencer-me de certa realidade que me era conveniente? Fiquei assombrada pelo modo com que eu racionalizava o assunto, querendo acreditar em coisas para validar meu comportamento e explicar experiências desagradáveis em minha vida. Minha principal defesa consistia em responsabilizar outra pessoa. Você faz muito disso. Quanto? Procure as maneiras sutis e não as mais óbvias. A pouco e pouco, depois de examinar o seu comportamento, verá que a lei da causa e efeito funciona de modos muito mais claros do que supunha, e que você, na realidade, está criando essas experiências negativas de um modo ou de outro. Eis uma verdade dura de enfrentar. Sepultada debaixo dessas penosas criações, você encontrará uma intenção de viver realmente a sua vida dessa maneira. A isto se dá o nome de intenção negativa. Minha intenção negativa fundava-se em duas coisas. Uma delas era o sistema de crença de que a vida é basicamente difícil, muito trabalhosa e dolorosa. Esse sistema de crenças não é apenas geral, mas muito específico em cada pessoa. Exercido para encontrar suas crenças negativas. Por exemplo, preencha para si mesmo os claros das sentenças seguintes. Todos os homens são sublinhado. Todas as mulheres são sublinhado. Num relacionamento posso machucar-me das seguintes maneiras, sublinhado. Eu talvez adoeça e morra de sublinhado. Serei atacado das formas seguintes, sublinhado. Perderei sublinhando se eu não sublinhado. A outra coisa em que se baseava minha intenção negativa era o prazer negativo, vale dizer, eu gostava realmente de experiências negativas. Uma advertência: não se iluda, por maior que seja o número de seminários de que você participou, e por mais que tenha trabalhado consigo mesmo, se-lhe-á proveitoso responder às perguntas. Todos nós temos esses padrões, se bem eles possam não ser tão patentes quanto antes. Toda a gente faz isso em algum nível da sua personalidade. Por exemplo,
atribuindo a culpa dos seus problemas a outra pessoa, sua mãe, seu pai, sua esposa ou seu marido, você sentirá o prazer de ser o bonzinho, ao passo que eles serão os maus. O prazer negativo tem muitas variações e formas. Você pode, com efeito, sentir prazer em ser ferido, em ficar doente ou em ser um perdedor. Quase todos nós repetimos padrões de comportamento em que somos vítimas porque, como tais, sempre colhemos um lucrozinho adicional. Para explicar por que não triunfamos, simulamos ser os bonzinhos que poderiam tê-lo feito em vida se alguém não tivesse metido os pés pelas mãos. Ouça o seu prazer no porquê não pode fazer alguma coisa. Declarações como, eu queria fazê-lo, mas minha mãe, ou meu pai, ou minha mulher, ou meu marido não me deixou, ou minhas costas estavam doendo demais, ou não tive tempo porque tinha muito trabalho para fazer, são todas desculpas que contêm uma porção de prazer negativo. Preste atenção a si mesmo na próxima vez que explicar por que não fez alguma coisa. Você está falando verdade? Por que haveríamos nós, como seres humanos, de proceder dessa maneira? Examinemos a etiologia do prazer negativo. O prazer negativo é o prazer natural ou positivo distorcido. Tem por base a separação. O prazer positivo se baseia na unidade. Não nos separa, de maneira alguma, dos outros. O prazer positivo provém do nosso cerne ou âmago. Flui desde as nossas profundezas e procura criar. Flui com movimento e energia prazerosos. Cria-se o prazer negativo quando o impulso criativo original, que flui com o movimento e com a energia, desde o âmago, de algum modo se distorce, torce ou bloqueia. Parcialmente. Isso acontece por intermédio das primeiras experiências da infância, cristalizadas em nossa personalidade. A criança, por exemplo, estende a mão para o bonito queimador, vermelho e brilhante, que vê no fogão. A mãe afasta a mão, com um tapa, antes que ela se queime. Detém-se o impulso de prazer. A criança põe-se a chorar. E assim, dessa maneira singela, principia a união da dor com o prazer. Existem na infância muitas outras experiências, mais complicadas, que ligam a experiência negativa ao prazer. Dizem-nos constantemente que não podemos ser quem somos, que não podemos deixar fluir a nossa força de vida. Nesse caso, não podemos deixar de optar pelo prazer negativo, porque ele está ligado ao impulso vital original. Ainda sentimos o impulso vital. Mesmo que o prazer seja negativo, é vida, é melhor do que nenhum movimento e nenhuma energia, que são a morte. Nosso impulso de prazer distorcido passa a ser habitual à maneira que crescemos. Em certo sentido, toda vez que distorcemos o nosso impulso de prazer e não nos permitimos ser quem somos, morremos uma pequena morte. O processo de purificação consiste, então, em ressurgir de cada uma dessas pequenas mortes e recobrar o pleno prazer fluente da energia, do movimento e da consciência, que intensifica a nossa força criativa. Passei os 2 primeiros anos da vida que levei no Poincia Patchwork Center sendo meticulosamente sincera comigo mesma, encontrando e separando o impulso negativo do positivo, descobrindo o modo com que criei as experiências negativas em minha vida, e por quê. Procurei as crenças falsas ou conceitos errôneos nos quais se baseavam os meus atos. Se você fizer isso, modificará de todo a sua perspectiva da realidade, como aconteceu comigo. Se você, afinal de contas, é responsável por criar experiências negativas em sua vida, pode mudar tudo isso e criar experiências positivas. A coisa funciona. Funcionou para mim, e velhos problemas começaram a desaparecer. A vontade divina. 2 anos depois de me concentrar principalmente em viver quanto possível segundo a verdade, compreendi que eu estava tendo problemas com a minha vontade. O modo com que eu a usava criava problemas em minha vida. Esta era instável. Eu mudava minhas decisões a respeito das coisas. Encontrei no íntimo muitos níveis de desejar ou questões de vontade. Todos as temos. Pertencem ao eu defendido e se encontram a miúde na vontade da criança interior, do adolescente ou do jovem adulto. A maioria dessas vontades é exigente. Nossas vontades precisam crescer. Bem dentro de nós existe uma centelha da vontade divina, a vontade de Deus. Muitas pessoas experimentam a vontade divina como se ela lhes fosse alheia, o que quer dizer que precisam sempre encontrar alguém que lhes diga o que devem fazer.
Isso conduz a um sentimento de desvalor. Cheguei à conclusão de que em todo ser humano existe uma centelha da vontade divina. É essencial que você dê a si mesmo tempo suficiente para procurá-la no seu íntimo até encontrá-la. Ela está lá, você não constitui nenhuma exceção. De qualquer maneira, que significa seguir a vontade de Deus? Com toda a certeza não significa seguir a vontade de Deus consoante a definição de uma autoridade externa. Decidi descobrir. Compreendi que era indispensável que eu alinhasse todas as vontadezinhas interiores com a centelha interior da vontade divina. Concluí que a melhor maneira de fazê-lo, para mim, consistia em desenvolver um uso positivo da minha vontade, comprometendo-a com uma prática diária. Encontrei um belo comprometimento nas leituras do guia, leituras vindas através do canal de Eva Perracos, 1957 a 80, na qual se baseia o Patchwork. Rezava deste teor: entrego-me à vontade de Deus. Dou meu coração e minha alma a Deus. Mereço o melhor da vida. Sirvo a melhor causa na vida. Sou uma manifestação divina de Deus. Todo dia, várias vezes por dia, assumi esse compromisso. Filo todos os dias, durante 2 anos, até que se me tornou manifesto que eu já estava capacitada para encontrar a vontade divina dentro de mim. Disse Emmanuel: a tua vontade e a vontade de Deus são a mesma. Quando alguma coisa te traz alegria e realização, é a vontade de Deus que fala através do teu coração. Examine o emprego que faz da vontade. Quanto deve fazer o que faz, de acordo com um conjunto externo de regras morais. Quão frequentemente atenta para esse conjunto e segue o desejo do seu coração? À medida que você se alinha com a vontade divina, descobre que é chegada a hora de concentrar-se no amor, como eu fiz. O amor. Muitos de nós temos uma visão estreita do amor. Ao passar os 2 anos seguintes concentrando-me em dar amor da maneira que pudesse, fosse qual fosse o modo de fazê-lo, o modo por que ele se fizesse necessário, encontrei muitas formas de amor e todas diziam: interesso-me pelo seu bem-estar de todas as formas que posso. Reverencio a sua alma e respeito a sua luz, apoio a sua integridade e a sua luz, e confio nelas, como um companheiro de jornada ao longo da estrada da vida. Você, então, começa a compreender que dar é receber, é receber. O mais difícil é aprender o amor de nós mesmos. Se você não se impregnar de amor, como dará aos outros? O amor de nós mesmos demanda a prática. Todos precisamos dele. O amor de nós mesmos advém do fato de vivermos de maneira que não nos atraiçoam. Advém de vivermos segundo a nossa verdade. O amor de nós mesmos precisa ser praticado. Aqui está um par de exercícios simples que serão um desafio para você. Descubra a coisa mais fácil de você amar, como, por exemplo, uma florzinha, uma árvore, um animal ou uma obra de arte. Em seguida, simplesmente, sente-se ao lado dela e dê-lhe o seu amor. Depois de fazê-lo certo número de vezes, forceje por estender um pouco desse amor a si mesmo. Quem possui um dom precioso como esse amor é, sem dúvida, digno de ser amado. Outro exercício consiste em você sentar-se diante do espelho por 10 minutos e amar a pessoa que vê ali. Não se meta a criticá-la. Todos somos ótimos em olhar para o espelho e descobrir as falhazinhas possíveis da imagem que olha para nós. Isso não é permitido aqui. Neste exercício só se admitem cumprimentos positivos. Se você quiser um verdadeiro desafio, todas as vezes que se critica, recomece tudo. Verifique se lhe é possível contemplar-se com amor sem fazer uma única crítica. A fé. Quando dirijo o olhar para trás, depois de completado este período de 6 anos, vejo as grandes modificações que ocorreram dentro de mim. Durante boa parte do tempo, eu estava alinhada com uma fé robusta na fartura benfazeja do universo. Você também pode fazer o mesmo. Através da tentativa constante de dar largas à sua vontade exigente, de alinhá-la com a vontade divina, de encontrar a verdade em qualquer situação e de responder com amor nessa situação, você desenvolverá a fé em si mesmo, a fé na lei espiritual, a fé na unidade do universo, a fé em que tudo o que aconteça em sua vida pode ser uma alpôndega de onde você parte. Para uma compreensão, um amor e um crescimento maiores e, finalmente, para a autopurificação na direção da luz de Deus.
A fé significa prosseguir com a sua verdade quando todos os sinais exteriores que se aproximam lhe dizem que isso não pode ser verdade, embora você, no seu íntimo, saiba que o é. Isso não quer dizer crença cega. Quer dizer manter-se alinhado com a sua intenção de tomar consciência da verdade e do amor da melhor maneira possível, e segui-los, por pior que você se sinta. Quando estava pregado na cruz, Cristo teve fé para reconhecer que já não sentia a sua fé. E exclamou: Pai, por que me abandonaste? Ele estava sendo meticulosamente sincero consigo mesmo. Naquele momento, perdera a fé. Não tentou esconder esse fato nem tentou mudá-lo em outra coisa qualquer. Amou-se exprimindo sinceramente o seu dilema. Mais tarde, recobrou a fé ao declarar: Pai, em tuas mãos entrego a minha alma. Tenho visto viandantes de um caminho espiritual passarem através de estádios de fé. No início, começam a aprender as conexões entre causa e efeito. Descobrem que uma crença positiva e ações positivas acarretam recompensas positivas. Seus sonhos principiam a realizar-se. Eles principiam instalando a fé dentro de si mesmos. Isso funciona! Exclamam, deliciados. Volvido algum tempo, contudo, estão prontos para pôr à prova sua fé desde um nível mais profundo. É provável que não se tenham dado conta dessa decisão interior de se experimentarem, porque isso alteraria a natureza da prova. Que é o que acontece. Toda a verificação externa do processo de causa e efeito positivos parece desaparecer da vida por algum tempo. As coisas entram a desandar. O feedback positivo se desvanece, e a pessoa vacila. O velho pessimismo empina a cabeçorra feia. Onde está a lei espiritual? Talvez fosse, afinal de contas, uma visão do universo digna de Poliana. Isso, provavelmente, lhe acontecerá também. Quando acontece em sua ida, isso indica um crescimento maior. Você começa a lidar com uma relação de causa e efeito a prazo muito mais longo, não somente em sua vida, mas também, e finalmente, em sua vida como parte da evolução da raça humana. A recompensa por viver de acordo com a verdade torna-se o prazer da vida. Em cada momento que se vive, você não precisa esperar pelo bombom espiritual. Já o está ganhando agora. Estar no aqui e agora significa aceitar o lento processo da evolução humana, aceitando as suas limitações imediatas como perfeição. Lidando com o tempo. A fé me ajudou a lidar com alguma coisa que sempre me criou problemas, fazer as coisas a tempo. Certa vez perguntei à mamãe qual era, entre as suas lembranças, a coisa que mais me criava problemas quando eu estava crescendo. E ela me respondeu: todas as vezes que queria alguma coisa, você queria na hora. Nestes últimos anos andei aprendendo a ter paciência, e estou, afinal, começando a compreender o que ela significa para mim. Eis aqui um pensamento que pode dar certo para você também. Ter paciência é uma declaração direta de fé no plano divino. É a aceitação de que tudo está certo para você, como agora, pois foi você quem o criou assim. O que quer dizer também que você pode mudar o que existe por seus próprios esforços de transformação. A impaciência significa que você não se acredita capaz de criar o que quer. Significa falta de fé no e no plano divino. O que você deseja no plano físico leva tempo para manifestar-se. Para ajudar-me a aceitar essa realidade, desenvolvi a seguinte afirmação: desejo honrar meu compromisso com o fato de estar no plano físico honrando o tempo necessário para realizar coisas aqui. A lentidão aparente entre causa e efeito construída neste plano tem uma razão de ser. Precisamos ser capazes de ver claramente as conexões de causa e efeito nas relações que não compreendemos. Essas relações, em última análise, existem entre partes de nós mesmos ainda não unificadas. O poder. A certa altura do meu treinamento de cura, tive um súbito aumento do poder que me fluía das mãos, vindo com que me parecia ser um novo conjunto de guias. Eu estava trabalhando no dedo do pé infetado de uma mulher. Eu mantinha as mãos em certa posição, mandando uma luz argêntil azulada muito forte, que lhe atravessava o dedo do pé. Minhas mãos se achavam, aproximadamente, a 1 polegada, 25,39 milímetros, de distância do dedo. A paciente gritou de dor, por causa do fluxo aumentado de energia. Ao movimentar as mãos de maneira diferente, pude fazer que elas emitissem uma energia suave, branca e nevoenta, que eliminou a dor.
Os guias continuaram a dirigir-me, fazendo-me alternar entre as duas. Eu estava cansada e, de 15 em 15 minutos, os guias estavam comigo para voltar a trabalhar naquela mulher. Dir-se-ia que estivessem com pressa. Os resultados do tratamento foram excelentes. Nenhuma infecção, nenhuma necessidade de operar. Fiquei estática, e perguntei. A minha mestra de cura, se havia tanto poder assim fluindo de mim? E ela me respondeu, é isso aí, você quer curar pelo amor ou pelo poder? Cheguei à conclusão de que não estava preparada para ter tanto poder fluindo através de mim. Gozei-o em demasia, de um modo que se poderia expressar com esta exclamação, puxa! Olhem! Só para mim. Mandei os guias embora. Só voltei a trabalhar com eles 2 anos depois, quando já estava pronta. Aprenderá muita coisa mais sobre o amor. Mais tarde, compreendi que eram os cirurgiões do 5º nível que trabalhavam comigo. Fé baseada na verdade, vontade divina e amor trazem poder. Poder que emana do mais profundo do indivíduo, da centelha divina que existe dentro dele. O poder resulta do alinhar-se a gente com a centelha divina da vida interior, do ligar-se a ela e do permitir que flua. Provém do cerne do indivíduo, ou do que meu guia chama de o santo dos santos. Ter poder significa estar sentado no centro do próprio ser. O poder nos traz a capacidade de estar no amor sem condições e praticá-lo. Significa devolver tudo o que chega a você com amor, sem trair o eu. Você só o pode fazer amando-se a si mesmo e estando na verdade, o que significa ser sincero consigo quanto ao que sente e comprometer-se a passar desse para outro lugar de amor. Veja bem, se você negar as suas reações negativas, empurrando-as para baixo, não estará se amando nem amando os outros. Se as sente de algum modo se reconhecer, dá espaço ao seu amor para fluir. Você se libera para passar um lugar de amor dentro de si. O amor sem condições permite a ação da graça em nossa vida. A graça, com as práticas da verdade, da vontade divina e do amor, que conduzem à fé, a qual, por sua vez, conduz ao poder, permitimos a ação da graça entrar em nossa vida. Recebe-se a graça deixando-a ir para a sabedoria divina, e experimenta-se como beatitude. Receber a graça é experimentar a unidade de todas as coisas e a nossa completa segurança, independentemente do que acontece. É compreender que cada uma de nossas experiências, incluindo as agradáveis e as dolorosas, como a doença a morte, são lições que criamos para nós ao longo do caminho de casa, do caminho de Deus. É viver em sincronismo, disse Emmanuel. O estado de graça precisa do recipiente para ser completo. Você está seguro na mão de Deus e totalmente amado. E quando esse amor pode ser recebido, o circuito se completa. Quem se cura? O curador precisa lembrar-se de que é para a cura da alma que ele trabalha. É importante para o curador compreender a morte dessa maneira e tratar a pessoa inteira, e não apenas esta sua encarnação. O curador não deve desistir de curar alguém só porque se alguém pode estar morrendo fisicamente. Importa ter em mente 2 coisas quando tentamos compreender com precisão o que estamos fazendo como curadores. Uma delas é que existe um significado profundo na experiência que tem cada pessoa da própria doença, e a outra é que a morte não implica fracasso, mas, provavelmente, em cura. A fim de lembrar-se disso, o curador precisa viver em 2 mundos, o espiritual e o físico. Somente estando centrado dentro de si mesmo podia ele passar pelas experiências de testemunhar continuamente a dor profunda, tão disseminada na humanidade. Interroguei o meu amigo Emmanuel a esse respeito fazendo-lhe esta pergunta: se nós criamos a nossa doença, o fato de procurarmos um curador não é um modo de distrair-nos do trabalho sobre nós mesmos, do trabalho sobre a origem da moléstia? Disse Emmanuel, isso tudo depende da razão por que você procura o curador, e do curador que você procura. Eis aí uma excelente pergunta, uma pergunta, aliás, que a nossa curadora tem feito a si mesma muitas vezes. Qual é a responsabilidade e, portanto, o que há para ser dado e o que há para ser recebido, e se imagina alguma coisa, deve dizer-se. As perguntas nunca se acabam e, todavia, existe uma realidade fundamental, que deve proporcionar-lhe conforto. No momento da compreensão de que talvez exista outra maneira de curar, abre-se uma porta,
A consciência ultrapassa os cuidados médicos acessíveis fisicamente manifestados. Note que não estou, de maneira alguma, desmerecendo a profissão médica. Os médicos fazem um trabalho excelente, alguns são muito bem guiados e seriam até capazes de admiti-lo a você. Entre quatro paredes. Outros existem que, seja na profissão médica, seja em outra forma qualquer de sobrevivência, não se dão conta disso e, a esta altura, não estão em condições de dar-se conta de nada. Isso não quer dizer que eles são mesquinhos, cruéis, perversos ou maus, quer dizer simplesmente que ainda não chegaram à área do conhecimento. Compete a você dispor-se a abençoá-los e seguir o seu caminho até encontrar alguém mais compatível com a sua consciência, e vocês todos sabem como fazê-lo. Quando ouvirem o chamamento para entrar na área da cura espiritual, reparem que não me refiro à cura psíquica, refiro-me à cura espiritual, ocorre a percepção do espírito. E vocês serão recebidos com prazer pelo curador e pelos espíritos que ali estão para trabalhar com aquele curador. Ora, muitas vezes, a cura que se espera não acontece. Muitas vezes acontece, talvez, a identificação e o alívio do mal-estar, mas nenhum milagre. Pois bem, que significa isso? Significa que esse é o ponto mais distante a que sua consciência poderá chegar a essa altura. Significa que há mais alguma coisa para aprender. Que há mais alguma coisa para conhecer. Pois cada corpo físico é uma sala de aulas, e cada moléstia é uma lição. Não num sentido punitivo, pois você redigiu o seu próprio texto, você escolheu o seu próprio corpo, que carrega consigo todas as fraquezas genéticas, porque sua avó ou seu avô tinham qualquer coisa. Lembre-se, porém, de que você também os escolheu. Assim sendo, precisa confiar em seu corpo, não só na doença, mas principalmente na doença, pois o que é que ele lhe está dizendo? Existem muitas maneiras de ouvi-lo, e um curador espiritual qualificado pode ser muito eficaz nesse ponto, ajudando a ouvir o que o corpo lhe diz. Você, por certo, é o único que pode compreendê-lo, já que o seu corpo foi formado na sua linguagem, e é a você, diretamente, que ele fala. Mas um curador espiritual pode alterar essa consciência, conduzindo-a de novo à unicidade e pode alinhá-lo com a verdade. Se você é capaz de sustentar essa verdade ou se é capaz de curar um corpo enfermo, isso depende, no momento, de tantos fatores que eu não poderia enumerá-los agora. Mas vocês são perfeitamente capazes de fazê-lo. Se acontecer, finalmente, o que em termos humanos é um fracasso, se alguém, que Deus não o permita, vier a morrer, vocês devem ver nisso um acontecimento abençoado. A alma completou a sua tarefa, e há um grande e alegre comitê de recepção à sua espera para saudá-la na realidade primária. Afinal de contas, o seu ser físico não se destinava a ser eterno, você não está aqui para permanecer nessas roupas por todo sempre. Espero que isso lhe agrade. Por conseguinte, não existem fracassos na cura espiritual, existem etapas. Nunca se arreceie de colocar a mão sobre outra pessoa com amor e compaixão. Nunca hesite em rezar por alguém. Não exija resultados, pois não há maneira de saber, com certeza, o que determinada alma requer. Compreendo que isso exige, ou parece exigir, uma dose incrível de fé. Exige. Sim. A maneira que o corpo e a mente são mais e mais purificados pelos processos de transformação descritos neste livro, aumenta a quantidade de força que flui através do curador, como também aumenta o alcance das vibrações. Quanto mais elevada a força, tanto mais eficaz a cura e tanto mais sensível o curador. Todas as vezes que me foram dadas uma nova introvisão e uma nova força, a introvisão surgiu depois de um teste iniciado por mim mesma. Para passar por esses testes, precisamos ser meticulosamente sinceros com o eu. É nas pequenas autoilusões, em que tendemos a não olhar para as intenções ou ações do nosso próprio eu inferior, que traímos a nossa integridade e diminuímos a nossa força, que vem de dentro. Cada teste se relaciona com as questões de que tratamos na vida, no momento presente, sejam elas quais forem. Elaboramos bem os nossos testes, de modo que, depois de aprendermos, não há problemas a respeito da formatura. Exercícios para encontrar sua disposição para ser curador. Até que ponto mereço confiança? Uso bem minha vontade em consonância com a vontade divina. De que maneira uso a força?
Sei amar. Sou capaz de dar amor sem condições. Respeito a autoridade dos que escolhi para dar-lhes autoridade a fim de aprender com eles. Posso fazer isso sem prejuízo da minha própria autoridade interior. Como atraiçoou minha integridade. Que é aquilo por que anseio. Que é o que desejo criar em minha vida. Quais são minhas limitações como mulher, como homem, como ser humano, como curador? Respeito a integridade, a força pessoal, a vontade e as opções dos meus pacientes. Vejo-me como um canal que chama a força de dentro dos pacientes. Para que estes se acabem curando. Qual é o meu interesse pessoal em conseguir que alguém se cure? Vejo a morte como um fracasso. Exercício para ponderar a natureza da cura. O que é um curador? O que é uma cura? Qual é o propósito principal de uma cura? Que é promover uma cura? Quem cura? Quem se cura? Yuan disse recentemente, não formule juízo sobre si mesmo, caro leitor, a partir das perguntas acima. Estamos percorrendo um caminho de purificação, O amor é o maior de todos os agentes curativos. Não se rejeite, dizendo que nunca poderá fazer isso. Pode fazer e o fará. É uma simples questão de aceitar onde é. Quem você é, agora, como perfeito nas imperfeições. Nós, os do mundo do espírito, temo-lo em grande consideração e respeito. Vocês decidiram tornar-se seres físicos. Como uma grande dádiva, não só para vocês, mas também para o universo fisicamente manifestado. Suas mudanças pessoais no tocante à saúde e integridade afetam os que os cercam, e não somente os que se encontram na sua vizinhança imediata, mas também todos os seres sencientes que vivem na superfície da Terra, em verdade. A própria Terra. Vocês são todos filhos da Terra. Vocês são dela, ela é de vocês. Nunca se esqueçam disso, pois à proporção que nos movemos na direção da consciência planetária em futuro próximo, vocês se tornarão líderes dessa grande aventura rumo à luz. Acima de tudo, amem-se e honrem-se a si mesmos como nós os honramos. Afinal de contas, estamos na presença do Divino quando estamos com vocês. Vocês estão aninhados nos braços de Deus e são amados. Compenetrem-se disso, e estarão livres. De volta a casa. Quando compreende que a vida se experimenta como uma pulsação, você se expande e alegra, move-se para o silêncio da paz e, em seguida, se contrai. Para muita gente, a contração é negativa. Muitos de vocês experimentarão uma alegria maravilhosa, como a de estar em companhia de anjos durante um seminário ou uma cura. O mesmo sentirá o paciente. Mas não se esqueçam de que, pela própria natureza do estado de alta energia expandida, vocês mais tarde se contrairão e sentirão mais a consciência separada que se acha dentro de cada um. A força e a intensidade da energia espiritual soltam e principiam a iluminar a substância da alma negra e estagnada. Quando ela volve à vida, você a experimenta como real. Tanta dor, tanta raiva e tanta agonia. Você talvez diga a si mesmo, estou pior agora do que estava antes. De começar, permita-me assegurar-lhe que isso não é verdade. Você está mais sensível. Depois de experimentar esses altos e baixos, essas expansões e contrações, a cada questão pessoal, descobrirá que eles se foram. Meses mais tarde, dirá, puxa, não farei mais isso. E chorará de alegria, exatamente como nas primeiras vezes que voltou e experimentou a luz. Lembre-se de que paciência é a palavra da fé. Revisão do capítulo 27. 1. Quais são os principais atributos pessoais que o curador precisa desenvolver para permanecer claro? 2. Para que servem os testes de vida? Alimento para reflexões. 3. O que foi o seu processo pessoal de purificação para trazê-lo ao ponto a que você chegou em seu caminho? 4. Você está pronto para ser curador? Em que níveis? 5. Em que área do seu ser você teria maior propensão para usar mal a sua força de curador? O que é que o seu ser inferior, ou ser de sombra, pretende ali? Em que crença errônea se alicerceia essa pretensão? Como é que você pode curar essa sua parte e realinhar-se com a sua vontade divina interior? 6. Responda às perguntas sob o título de exercício para encontrar seus medos. 7. Responda às perguntas sob o título de exercício para encontrar suas crenças negativas. 8. Faça o exercício de amor a si mesmo sob o título de amor. 9.
Responda às perguntas sob o título de exercício para você se desembaraçar a fim de ser curador. Fim.